Nessa viagem, vamos conhecer a unidade viva básica dos seres humanos. Na vastidão microscópica desse universo biológico, surge esta maravilha complexa e invisível do corpo de todos os animais: a célula animal. Você sabe quantas células existem no nosso corpo? E o que tem dentro de uma célula animal? Essas e outras características mais incríveis ainda é o que vamos conhecer agora. A célula animal é a unidade estrutural e funcional básica dos organismos que pertencem ao reino Animalia. Essas células são do tipo eucariótico. Eu, significando verdadeiro, e carion, que significa núcleo. Isso quer dizer que o núcleo dessas células está envolvido por uma membrana dupla chamada de envelope nuclear. É comumente conhecida como carioteca, e é lá onde fica armazenado o material genético conhecido como DNA. As células animais são a base da estrutura e funcionamento dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas do corpo dos animais. Elas desempenham um papel especializado de acordo com a função específica de cada órgão, como, por exemplo, de um órgão como o cérebro, que tem células chamadas de neurônios, ou até mesmo do coração, como essas células musculares, responsáveis pelos batimentos que impulsionam o sangue para diversas partes do corpo. Todas as células contribuem de alguma forma para a execução de alguma atividade vital no corpo. Aí vem aquela pergunta: quantas células existem no corpo de um indivíduo adulto? É surpreendente a quantidade dessas unidades no nosso corpo. Estudos apontam que mais de 30 trilhões de células estejam espalhadas por todo o nosso corpo, com várias formas e desempenhando vários tipos de funções. E por incrível que pareça, essa quantidade é maior que o número de galáxias existentes no nosso universo observável. Outra curiosidade é: o que tem dentro de uma célula animal? Vamos começar de fora para dentro. A primeira barreira de uma célula animal é a membrana celular, muito conhecida também por membrana plasmática. É ela que envolve a célula e tem a capacidade de regular a entrada e a saída de substâncias que dão manutenção para o nosso corpo. Ao passar dessa barreira, nos deparamos com a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Ela é conhecida como citoplasma. Lá dentro, existe um material gelatinoso conhecido como citosol. Nele ocorrem diversas reações químicas do metabolismo. E também mergulhados no citoplasma estão várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. E vamos lá conhecer algumas delas. Assim como o corpo humano tem esqueletos e músculos, a célula animal tem o citoesqueleto. Ele é formado por um conjunto de fibras de proteínas que dão suporte e mantêm a forma da célula, além de colaborarem com os movimentos e também no transporte de substâncias. O citoesqueleto é como se fosse o esqueleto e a musculatura nos humanos. E assim como respiramos, a célula animal também possui organelas responsáveis pela respiração. Elas são as mitocôndrias. Lá é o local de produção de energia utilizada pela célula, convertendo nutrientes como a glicose em ATP, a adenosina trifosfato. E esse é o centríolo. É uma organela muito peculiar, mas de extrema importância para a célula. Eles participam dos processos de divisão celular, organizando os microtúbulos do citoesqueleto durante a formação do fuso mitótico. O estômago dos seres humanos é capaz de quebrar mais ainda os alimentos que comemos. E na célula animal quem faz essa função são os lisossomos. Eles contêm enzimas digestivas que quebram moléculas complexas em partículas ainda menores, reciclando os componentes e degradando substâncias estranhas na célula. No citoplasma encontramos os retículos endoplasmáticos. Esse é o rugoso e tem a função de sintetizar as proteínas que serão eliminadas ou integradas na membrana da célula. Já o retículo endoplasmático liso, também chamado de não granular, é importante na participação da síntese de lipídios e na desintoxicação da célula. Outra organela é o peroxissomo. Ele desempenha um papel muito importante na desintoxicação da célula e na metabolização de compostos como os peróxidos e os ácidos graxos. Essa próxima organela é composta por vários conjuntos de sáculos lameliformes, bem parecidas com cisternas. Ela é conhecida como complexo de Golgi. Ele tem funções de processamento, empacotamento e distribuição de moléculas, principalmente de proteínas que serão produzidas pelas células. Possuem também duas faces, a chamada cis, que é voltada para o retículo endoplasmático rugoso, e a face trans, que é voltada para a membrana plasmática. Ainda no citoplasma encontramos os ribossomos. Essa organela é responsável pela síntese de proteínas. São formadas por duas partes e podem ser encontradas livres no citoplasma.
ou associadas ao retículo endoplasmático rugoso. Assim, conhecemos as organelas da célula animal, mas ainda dentro do citoplasma encontramos ele, o núcleo. Ele é o centro de controle de todas as ações da célula animal. Além de armazenar o material genético, o DNA, o núcleo é essencial para a regulação do crescimento, reprodução e a manutenção dessas células. Como vimos, as células animais são fundamentais para o funcionamento e a sobrevivência dos organismos do reino dos animais, pois desempenham um papel essencial em várias funções biológicas, como resposta aos estímulos feitas pelas células nervosas, e até mesmo a defesa e proteção do nosso corpo, feitas pelas células chamadas de leucócitos, desempenhando um papel importante no sistema imunológico, protegendo o organismo contra patógenos e substâncias estranhas. E essas são apenas algumas funções dessas micromáquinas invisíveis. Se conhece mais alguma função, deixe aqui nos comentários. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui no canal Ciências.